Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos. Mais uma vez, a oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando da palavra bendita do Senhor, a nossa porção diária da palavra. Eu quero então hoje com você ler o texto de Gênesis capítulo 42 e vou ler então do verso 1 até o verso 9. Está escrito: Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: De onde vocês vêm? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós hoje, quando podemos mais uma vez pensar na família de Jacó, na maneira pela qual Deus está conduzindo a história. Deus chamou Abraão, Deus confirmou a aliança com Isaac, Deus reafirmou a aliança com Jacó, e agora nós temos José. José está também dentro desse plano de Deus. Para nós hoje é fácil. Nós temos aqui a Escritura Sagrada com a revelação, então nós temos como entender ou conhecer tudo quanto se passou na vida de José, o desfecho, a sequência da história, sendo construída pelo povo de Deus. Mas naquele momento, eles estão ali, dia após dia, vivendo na dependência de Deus e podendo então desenvolver os planos de Deus para a humanidade. Importante para nós, então, aqui, José aparece no registro bíblico quando a menção sobre ele, de que ele era amado por seu pai, era filho da Raquel, a qual Jacó amava, também recebia presentes de maneira diferenciada dos seus irmãos. Ele contou os seus sonhos para os seus irmãos, para os seus pais, e então os seus irmãos passaram a odiá-lo, queriam matá-lo. Então esse é o contexto, Ele foi vendido, depois ele foi revendido lá no Egito, ele foi preso, saiu, se tornou governador do Egito, e agora nós temos aqui um novo episódio, uma nova situação. José havia declarado que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E agora está ocorrendo esse período da fome, o período da escassez. Jacó manda os seus filhos descerem ao Egito, porque lá havia mantimento. E então eles se deparam com José. José reconhece os seus irmãos, continua ali mantendo em segredo a sua identidade. E então aquele momento se torna importante para José, porque ele se lembra lá de quando ele ainda estava junto ao seu pai, que ele havia sonhado, que os seus irmãos, e ali ele diz também do sonho do sol e da lua. Então o Jacó fica até chateado: eu e sua mãe vamos dobrar diante de você. E então a grande verdade é que agora está se cumprindo. José se lembrou dos sonhos ali da sua juventude, e agora os seus irmãos se prostraram diante dele. O que nós podemos então perceber é que está sendo desenvolvido ali a realidade da vida de José. Ele continuou sendo um homem temente a Deus, um homem que estava ali cumprindo os planos e propósitos de Deus.
ele está como grande administrador da terra do Egito, mas ele sabia muito bem que ele só estava ali porque Deus estava conduzindo a sua vida. O Senhor era com José, o Senhor estava com José, o Senhor fazia prosperar José. Então, aqui nós temos uma realidade, né, a respeito da fome naquela terra, na terra de Canaã. Jacó precisou mandar os seus filhos lá, eles então estão indo, e veja como que as circunstâncias estão conduzindo a família de Jacó para que pudesse então descer à terra do Egito. Muitas vezes, meus queridos irmãos, amigos, muitas vezes nós não entendemos aquilo que acontece conosco, seja na dinâmica da nossa vida, na individualidade, seja da nossa família, seja da própria sociedade, Algumas coisas que acontecem que nós ficamos nos perguntando, o que de fato estará, qual será o final de tudo isso, O que vai acontecer diante dessa realidade? E nós ficamos, às vezes, inquietos, preocupados, aflitos, sobre situações, sobre circunstâncias, e de repente o Senhor é aquele que move, é aquele que muda a realidade, e então para concretizar os seus planos. E aqui também está uma circunstância, a fome na terra de Canaã, para que Jacó pudesse mandar os seus filhos, para que eles pudessem ter encontro com José, e a partir dali então a palavra estará nos mostrando nos próximos capítulos, todo o desenvolvimento dessa trajetória, mas sobretudo Deus está no controle, Deus está conduzindo todo esse processo, e na nossa vida não é diferente. Nós também passamos, e nós também, diante das circunstâncias, nós precisamos sempre estar perguntando: Senhor, o que o Senhor quer cumprir na minha vida, diante dessa realidade, diante desta situação, diante dessas circunstâncias, para saber que Deus de fato tem um plano para a nossa vida, para a nossa família. Creia nisso. Deus abençoe você, Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, somos gratos por mais um dia. Obrigado, Deus, pela porção da Tua palavra para nós hoje. Pedimos que nos ajude, Deus, mesmo quando as circunstâncias se tornem difíceis para nós, mas que o Senhor nos ajude a dependermos do Senhor, a vivermos consciente de que o plano do Senhor é perfeito, a vontade do Senhor é perfeita. Ó Deus, que o Senhor nos ajude. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Um abraço, até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.